Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente recebe a pré-candidata à presidência da República pelo partido Rede Sustentabilidade, a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. Bom dia, ministra. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Café com Política. É um prazer recebê-la. Bom dia, uma satisfação retornar e um bom dia para todos os seus ouvintes. A senhora que hoje está aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, vai participar logo mais do lançamento da pré-candidatura ao Senado do Cacá Menezes, que está aqui acompanhando ela e que esteve recentemente conosco aqui no Café com Política. Um prazer rever o Cacá também. Mas, bom, ministra, começando a entrevista com a senhora, a gente viu nesse último domingo uma verdadeira atrapalhada judicial em relação à situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele prende, solta, mantém preso ou solta, que deixou assim um país atônito vendo aquela situação toda. E eu pergunto para a senhora, que juízo a senhora faz de tudo aquilo que se viu, das idas e vindas da justiça e até dessa instabilidade que acaba rondando a eleição deste ano? Primeiro, nós temos uma situação grave que cria um ambiente de insegurança jurídica com a interferência de interesses políticos tentando criar essa insegurança jurídica propositadamente. Obviamente que um juiz que está, um desembargador que está de plantão, que não é o juiz natural da causa, ele não poderia, segundo todas as decisões que foram tomadas, ter interferido no caso. E uma sensação de que existem alguns segmentos que acham que a justiça não é para todos, mas a justiça deve ser para todos e não se pode ter dois pesos e duas medidas, como eu estou insistindo. A gente não fica feliz de ver que tantas pessoas acabaram tendo que pagar por seus crimes em função de erros que cometeram. Mas uma vez cometido o erro, não há como não pagar pelo erro cometido. E é isso que tem que acontecer. Não é? Obviamente que nós temos ainda no Brasil muitas situações em que as pessoas escondidas atrás do foro privilegiado não estão pagando pelos seus erros. É só olhar para o Congresso Nacional, que temos mais de 200 parlamentares investigados que ainda não estão pagando. Mas o que nós queremos é acabar com o foro privilegiado e que todos que são culpados, assegurando o mais amplo direito de defesa, possam pagar por seus crimes. E nesse caso, segundo todas as autoridades, tanto o Supremo como o Superior Tribunal de Justiça, a decisão é de que foi um erro e uma interferência por interesse político que não tinha base legal e nem competência processual para fazer o que fez. Ministra, nessa briga toda, inclusive nas redes sociais, ficou uma cobrança muito grande em cima da ministra do STF, da presidente do STF, Carmen Lúcia, de que ela deveria ter se posicionado, de que ela deveria ter interferido nessa questão. A senhora acredita que sim, que faltou ela agir nesse caso também? Nós temos aí um vai e vem da justiça que cria uma certa confusão. Mas o mais importante é que as instâncias que estão relacionadas ao caso se pronunciaram e se recuperou, no meu entendimento, a estabilidade jurídica do país, porque era de fato uma situação esdrúxula em que o país ficou perplexo diante dessa situação. Mas, aos poucos, nós estamos vendo que mesmo numa situação, digamos, muito tênue, numa linha muito tênue, a gente está conseguindo manter a estabilidade jurídica do nosso país, o que é mais importante para que a gente possa fazer essa transição e fazer com que 2018 não seja atabalhoado e atrapalhado em função dos interesses políticos daqueles que acham que podem estar acima da lei. Bom, ministra, o partido da senhora está caminhando aí para referendar oficialmente o seu nome em pouco tempo como candidata. Nesse momento a gente ainda vive a pré-campanha, a chamada pré-campanha.
E eu pergunto para a senhora como é que estão as negociações com outras legendas. O próprio Cacá Menezes, quando esteve aqui na semana passada, pré-candidato ao Senado pelo seu partido, reconheceu que a rede enfrenta algumas dificuldades para compor as alianças, muito pela postura programática que o partido defende para as eleições. Em nível nacional, em que pé está a questão das alianças? E a senhora também admite essa dificuldade para conseguir compor uma parceria com outras legendas? Olha, o Cacá, nosso candidato ao Senado, que está aqui do meu lado, que daqui a pouco vai ser o lançamento da candidatura dele para o Senado, esse jovem competente e muito respeitado pelo compromisso que ele tem com a questão social e com a defesa dos direitos humanos, está correto em dizer que nós temos, em primeiro lugar, um compromisso programático, que nós não vamos fazer alianças esdrúxulas só para ter tempo de televisão. Nós queremos sim fazer alianças, estamos dialogando com alguns partidos que têm identidade com as nossas ideias, mas que, infelizmente, não temos como, digamos assim, antecipar a posição desses partidos, porque numa democracia eles têm o direito de pensar também o que é melhor estrategicamente numa eleição em 2 turnos. E o fato de termos o compromisso programático para nós não é uma dificuldade, porque nós decidimos, não queremos fazer alianças com quem tem uma posição de oposição ao combate à corrupção, porque hoje no Brasil uma das coisas mais importantes que nós temos desde a reconquista da democracia é a Operação Lava Jato e os partidos que hoje estão unidos combatendo a Lava Jato, PT, PMDB, PSDB, IDEM e os seus satélites, não há interesse de nossa parte em fazer alianças. E, no caso, estamos mesmo buscando alianças com os partidos que têm maior identidade e principalmente com a sociedade. Nesse momento, a sociedade brasileira, ela está perplexa vendo tudo o que acontece em relação aos desmandos, em relação aos partidos, às lideranças, grandes lideranças políticas envolvidas, não é? Algumas já pagando por seus crimes, outras ainda estão impunes, como é o caso dos que têm foro privilegiado. É só olhar para o próprio presidente da República, para o senador Aécio Neves, para o Renan Calheiros, para o Romero Jucá, o presidente Collor, todos eles impunes em relação aos crimes que cometeram. Então, a sociedade está muito decepcionada. E nós estamos buscando dialogar com a sociedade para que ela mesma possa fazer a mudança. Não é um processo fácil, mas não é impossível. Eu vou fazer uma campanha com pouquíssimos recursos, com apenas 8 segundos de televisão, mas eu tenho certeza que dessa vez a população brasileira não vai se deixar enganar novamente, até porque agora ela sabe a verdade. Ela sabe, como dizia minha avó, quem é quem no jogo do bicho ou no jogo do lixo da política corrupta por parte de algumas lideranças e de alguns partidos. Óbvio que não são todos os líderes desses partidos que estão envolvidos em corrupção, para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça. A pré-campanha da rede sofreu uma baixa ontem aqui para o governo de Minas, né? O vice do João Batista Maris Guia, que é o empresário Eduardo Lucas, ele desistiu da campanha, Marina. Qual o tamanho da sua interferência? Até que ponto a senhora está acompanhando, né, essa formação da chapa, essa cabeça de chapa aqui em Minas Gerais para o governo do estado? O acompanhamento é feito pelo nosso GT eleitoral. Nós temos um grupo de trabalho que ajuda os estados nessa composição e nós da rede temos uma postura de respeito às instâncias partidárias. Não há uma interferência no sentido de passar por cima da direção estadual, da direção municipal. Nossa posição é sempre de diálogo. Estou aqui acompanhada da nossa porta-voz, a Laís, que é uma jovem que, junto com o Pedro Ivo, tem nos ajudado a fazer essa mediação. E, obviamente, que aqui a direção estadual, o nosso candidato que está liderando esse processo juntamente com o nosso vice-prefeito Lamaque.
Bom, ministra, a gente tem aqui uma pergunta de um seguidor na nossa live aqui no Facebook e que é uma pergunta que para a gente é muito interessante. Pergunta aqui o Tiago Pires. Gostaria de saber da Marina, caso ela seja eleita presidente, quais os projetos ela apresentaria para o desenvolvimento de Minas Gerais e o que ela pensa sobre a questão do minério, que é uma eterna luta e um eterno dilema para nós que somos mineiros. Em primeiro lugar, nós temos aqui em Minas Gerais um estado rico, com um povo trabalhador, com uma dinâmica econômica, social de um grande estado. Ele está ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro, como um dos grandes polos de desenvolvimento do nosso país, mas que apresenta dificuldades enormes em termos de injustiças sociais. Aqui nós temos, como em outras grandes metrópoles do nosso país, e principalmente no interior de Minas Gerais, situação de pobreza e de exclusão social que são inaceitáveis. Uma coisa importante para todos os estados é o problema da segurança pública. E isso só é possível resolver se for em parceria com o governo federal. E aí, independente de quem esteja no governo, nós vamos ter um trabalho em defesa dos direitos da população com um plano nacional de segurança pública. Fazer com que o país volte a crescer para que se tenha o desenvolvimento, gerando emprego, gerando renda, é fundamental. E isso tem interferência, sim, em estados importantes como o de Minas Gerais. No que concerne a questão da exploração mineral, você tem um desafio de como fazer isso respeitando o meio ambiente, respeitando a população local e fazendo com que essa fonte de riqueza não seja para poucos, mas que também possa favorecer a vida da população. Não é? A mineração, como diz um amigo meu, que é o prefeito de Conceição do Mato Dentro, é uma safra, o Zé Fernandes, é uma safra que só dá uma vez e que, portanto, deve ser usada da melhor forma possível em benefício da sociedade, gerando bens e serviços em saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda. Mas não é possível achar que se pode fazer a mineração sem cumprir os regulamentos ambientais, como nós tivemos no caso de Mariana. Nós já sabemos a desgraça que é o não cuidado com o meio ambiente. Portanto, o desenvolvimento econômico e social das diferentes regiões do nosso país deve considerar a vocação específica, mas também ter o cuidado para não extrapolar naquilo que são as obrigações. E, obviamente, que aqui nós temos que ter um olhar para a agricultura familiar, que é muito importante, sobretudo nas regiões mais pobres. Eu já tive a oportunidade de ir ao Vale do Jequitinhonha. Eu sei o quanto é difícil a vida das pessoas. As políticas sociais, como o Bolsa Família, são importantes, mas é importante dar suporte para que as pessoas possam ter emprego, ter condição de trabalhar. Ministra, a senhora já demonstrou a sua preocupação com a segurança pública, né? Que o nosso país enfrenta todo esse problema de insegurança, na verdade. Mas se eleita, a senhora começaria a arrumar a casa por onde? Qual seria a sua prioridade? Seria segurança mesmo ou a senhora tem em mente outra área? A coisa mais importante para começar, sem o que não haverá segurança, saúde, educação, infraestrutura e investimento no nosso país, é recuperar a qualidade e a credibilidade da política, do governo. Hoje, a maior parte dos problemas que nós estamos enfrentando é em função da degradação política. Portanto, o primeiro passo é recuperar a credibilidade da política, uma nova governabilidade, um governo que não seja feito na base do toma lá da cá, atendendo mais os interesses dos partidos do que da população. Esse é o primeiro passo. E, obviamente, que as questões que são estruturais, além das reformas que precisam ser feitas para que o país possa sair da crise fiscal, controlando o gasto público, mas sem que isso nos leve a parar de investir no que é necessário para a população.
Eu sei que nesse momento há uma ansiedade, né, que as coisas possam ser resolvidas num passe de mágica, e quem diz que vai resolver num passe de mágica está mentindo para a população. Nós temos hoje mais de 14 milhões de pessoas que estão vivendo em situação de penúria em relação ao desemprego. Nós temos mais de 4 milhões que até já desistiram de procurar empregos. Nós temos pessoas que estão morrendo nas filas dos hospitais. E, claro, para que a gente possa resolver tudo isso, é parar de olhar, em primeiro lugar, para o interesse de quem está no poder e fazer aquilo que é necessário em benefício da população. Nós vamos trabalhar, sim, para ter uma agenda que nos leve a ter investimento naquilo que é essencial para melhorar a vida das pessoas, fazer as reformas, não as reformas que o Temer fez, prejudicando os trabalhadores na reforma trabalhista, mas modernizando as relações de trabalho de forma a atualizá-las. Nós vamos fazer, sim, reforma da Previdência, mas sem que isso leve a injustiças de uma pessoa ter que contribuir durante 49 anos para poder se aposentar em relação ao que nós tínhamos antes. Então, o nosso trabalho vai ser um trabalho de unir o Brasil em torno daquilo que é bom para o Brasil. E como eu disse, não é? Unir o Brasil é também ter uma base no Congresso que se faz em cima do programa e um governo que é composto não apenas para os partidos, mas numa relação com a sociedade, com empresários, com trabalhadores, com a academia. Porque a inteligência desse país não está apenas dentro dos partidos. 200 milhões de brasileiros são maiores do que 35 partidos. E o problema é que hoje o governo ele foi tomado apenas pelos partidos. A política deixou de ser para a sociedade e passou a ser para os partidos. Nós estamos conversando com Marina Silva, pré-candidata à presidência da República pela Rede Sustentabilidade. Ministra, agora há pouco a nossa comentarista Raquel Faria, que fala sempre de economia e de política, estava comentando sobre a possibilidade de venda da Embraer para a Boeing. E a Embraer sempre foi um símbolo do desenvolvimento nacional, talvez do sonho de um Brasil desenvolvido, com tecnologias próprias, enfim. Eu queria saber da senhora qual o seu posicionamento específico sobre essa questão da Embraer, mas também o seu posicionamento sobre as privatizações que voltaram à tona, essas questões, principalmente após a greve dos caminhoneiros, a dificuldade que se vive com a Petrobras ainda hoje. O que a senhora pensa tanto dessa questão da Embraer, quanto em relação às privatizações como um todo, de setores que talvez sejam estratégicos, como o setor petroleiro, por exemplo? A Embraer é uma empresa importante, altamente capacitada naquilo que faz, com engenheiros treinados, com um know-how de tecnologia, de inovação, que é orgulho do nosso país. Mas, infelizmente, nós temos uma situação em que as gigantes da produção de aeronave no mundo, elas foram fazendo uma composição que foi reduzindo cada vez mais o espaço de mercado da Embraer. E essa avaliação que foi feita da sua venda, ela, digamos assim, busca a justificativa em torno de manter a empresa ainda competitiva. O importante é verificar, não é, se o espaço e a parte ligada à tecnologia e inovação, à pesquisa tecnológica, ficará no Brasil. Porque esse é um know-how que precisa continuar no Brasil. E a empresa ficará para produzir ainda as aeronaves executivas, não mais os aviões comerciais, não é, e toda a parte militar. Tudo isso deve ser assegurado como é de interesse estratégico do nosso país. E, obviamente, não é, que ainda se está analisando adequadamente todo esse processo. Em relação às privatizações, nós não temos uma visão dogmática se privatiza uma ou outra empresa. De antemão, eu já digo, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, do meu governo, não serão privatizados, até porque elas podem ser eficientes e são importantes para o nosso país, e o fato de terem sido assacadas pela corrupção e a incompetência não é motivo
para querer privatizá-las. É buscar eficiência e ter uma gestão que seja técnica, com compromisso ético, para fazer com que essas instituições possam funcionar em benefício dos cidadãos brasileiros. Agora, em relação à Eletrobras, é preciso saber qual é o plano de privatização. O governo federal vai privatizar a Eletrobras para que ela continue apenas fazendo grandes barragens na Amazônia? É esse o plano? Se for o plano, está na contramão da história, porque as grandes barragens que foram feitas no passado não é mais possível fazer hoje. E o espaço dos aproveitamentos hídricos, principalmente na Amazônia, estão cada vez mais reduzidos. Se nós vamos investir numa matriz energética limpa e diversificada, apostando em energia eólica, energia solar, energia de biomassa, esse espaço para grandes barragens, ele fica diminuído. E aí o governo tem que ser transparente, porque a Eletrobras, ela produz barragens e ela distribui energia. Se é apenas para distribuição, é um espaço de investimento que ela terá. Se for para fazer grandes barragens, é preciso que isso fique claro para a opinião pública brasileira que o governo Temer está propondo repetir Balbina novamente na Amazônia. Porque cada vez mais, se for apostar nessa linha, é isso que vai acontecer. E mais ainda, nós não podemos ficar reféns de uma única fonte de geração, porque as hidrelétricas, elas são importantes e as que podem ser feitas com cuidados ambientais, sociais e com viabilidade econômica devem ser feitas. Inclusive, na minha gestão, nós demos a licença para fazer as hidrelétricas do Maldeiro e de Santo Antônio e Giral. Depois, quando eu saí do governo, eles mudaram o projeto e aí tivemos todos esses problemas que agora temos lá em Rondônia. Quando é feito bem feito, aí não tem problema. Agora, nós temos a questão da estiagem. Toda vez que diminui as chuvas, você tem que acionar as termoelétricas usando carvão ou usando combustível, usando diesel. E é uma energia muito cara. Por isso que o Brasil precisa ter uma matriz energética limpa, diversificada e segura. Então, pensar privatização é pensar qual é a matriz energética que nós queremos para ser transparente com o cidadão e com aqueles que querem adquirir esse ativo. A senhora falava agora há pouco sobre união, né, Marina? E a gente tem visto que todas as pesquisas apontam, no cenário sem o ex-presidente Lula, apontam o pré-candidato do PSL e o deputado Jair Bolsonaro em primeiro lugar. Isso levou, por exemplo, a pré-candidata do PCdoB, que é a Manuela Dávila, a dizer que ela estaria disposta a abrir mão da candidatura dela se as outras candidaturas de esquerda também fizessem isso em nome de um projeto que pudesse barrar, por exemplo, no segundo turno, uma candidatura de extrema direita como é a do Jair Bolsonaro. A senhora estaria disposta, a senhora vislumbra participar de um projeto como esse, de união das esquerdas, se for para levar esse projeto para o segundo turno, apoiando um outro candidato, ou a senhora acredita que a sua candidatura tem esse poder agregador? Quem tem esse poder agregador é o povo brasileiro. E nesse momento a união é para barrar a corrupção, é para barrar a falta de segurança, é para barrar a péssima educação que temos, em que uma pessoa termina o segundo grau e só 30% consegue ler e interpretar um texto. É para barrar a situação da péssima saúde, em que as pessoas levam meses para poder marcar uma consulta ou ter um exame. Não dá mais para essa história de você se unir para ser contra esse ou aquele. Tem que se unir a favor do Brasil. E para ser a favor do Brasil, tem que se unir com a sociedade brasileira. Toda vez que a sociedade brasileira quer fazer uma mudança, os partidos da polarização, seja da direita ou da esquerda, eles dizem que é fundamental se unir em torno deles para eles continuarem no poder. É assim que, historicamente, há décadas, o PT e o PSDB, é eles que vão para o segundo turno. Porque um diz que ele é a salvação porque vai privatizar. O outro diz que é a salvação porque vai estatizar. E aí mandam, induzem as pessoas a que se unam em torno deles. Né? Eu não quero me unir para ganhar o poder.
eu quero me unir para ter um projeto de país. E essa união eu quero principalmente com a sociedade brasileira. Desde 2010 que eu estou nesse caminho, e esse é o caminho da mudança. Só que esses partidos da polarização, eles fizeram uma mini reforma política no Congresso Nacional para evitar que a sociedade mude. Qual foi a reforma? Na tramitação da lei, que mudou as regras para as eleições de 2018, no começo eles chamavam de Lei Marina, que era reduzir o tempo de televisão, reduzir os recursos para que não tivesse nenhuma chance de mudança fora do esquadro do PT, do PSDB, do PMDB e do DEM. Por isso, a nossa candidatura é uma candidatura de resistência a essa tentativa de barrar o cidadão brasileiro de fazer a verdadeira mudança. Ministra, ainda uma pergunta aqui de seguidor nosso na nossa live no Facebook, do Tiago Arruda Campos. A chapa Marina Roberto Freire já está certa? Ele seria um vice da senhora? Eu tenho uma relação de respeito com o Roberto Freire, fomos senadores juntos no Congresso Nacional, no Senado. Tenho uma relação de respeito por sua história, por sua trajetória. Caminhamos juntos nas eleições de 2014, aquela eleição em que quem foi para o segundo turno foi porque fizeram uma fraude. Tanto o Aécio como a Dilma fraudaram as eleições com o uso de dinheiro de Caixa 2, o dinheiro da corrupção, e por isso nós perdemos as eleições por causa do abuso do poder econômico e por causa da mentira e da violência das eleições de 2014, mas nós estávamos juntos, eu e Roberto Freire. Mas eu respeito a decisão do PPS em seguir o seu caminho, né? E eles ainda estão tomando essas decisões e nós estamos em diálogo com os partidos daquele bloco histórico de 2014, compreendendo que em uma eleição em 2 turnos, nós lançamos as candidaturas e participamos dos projetos com os quais achamos que temos maior identidade programática. Mas, obviamente, que no segundo turno se continua aprofundando o diálogo daqueles que têm maior proximidade. Então, mantemos o diálogo, né? E até o dia 4, se Deus quiser, a rede estará com uma candidatura a vice. Nós temos uma boa prata da casa. Nós temos bons nomes dentro da rede e as nossas alianças, em que pese buscarmos esses partidos a que me referi, temos dialogado com parte da direção do PV, do próprio PPS, do PHS, do PROS, não é? Mas, obviamente, que vamos respeitar a dinâmica desses partidos até à luz da nova reforma eleitoral, em que cada um está buscando aquilo que é a melhor forma de contribuir nesse primeiro turno. Ministra, a senhora teme pela lisura das eleições esse ano, comparado ao que aconteceu em 2014? Eu acho que a sociedade vai estar mais vigilante e espero que a justiça esteja mais vigilante. Eu já observei uma mudança em relação às mentiras. Só para você ter uma ideia, em 2014, mesmo sendo atacada de forma criminosa pela candidatura da presidente Dilma Rousseff, eu entrei com mais de 60 pedidos de direito de resposta, não me foi dado nenhum direito de resposta. No segundo turno, foram mudadas as regras, aí sim, coisas até bem menos agressiva e mentirosa tinha direito de resposta. E agora eu já noto uma diferença, né? A própria Justiça Eleitoral muito preocupada com as fake news, por exemplo. Eu mesma já conseguimos derrubar várias na Justiça que eram mentiras, calúnias, que eram assacadas contra mim e que a Justiça nos deu ganho de causa e que foram retiradas da internet. Nós vamos fazer uma campanha limpa, eu digo que vamos oferecer a outra face. Espero que a sociedade fique mais vigilante para a mentira, para o abuso do poder econômico. Agora, por exemplo, não vamos ter o financiamento privado de campanhas. Empresas não podem doar, será apenas a pessoa física. Então, eu espero que possa ser melhor.
Mas, obviamente, que não podemos ser ingênuos. Tem pessoas que não estão disputando uma eleição, estão disputando um salvo-conduto, um habeas corpus, porque é assim que eles ficam impunes, que não pagam por seus crimes. Então, essas pessoas estarão dispostas a tudo para se reeleger, para continuar impunes. Então, a sociedade tem que ficar atenta, não é? E verificar as notícias que são espalhadas, as mentiras que são espalhadas, para novamente não ser iludida, como muitos acabaram sendo injustamente em 2014. A senhora falou agora há pouco do pouco tempo de TV que vai ter, são apenas 8 segundos, e até de dificuldades financeiras também para fazer essa campanha andar, considerando-se um país de dimensões continentais como nós temos. Basta pensar que só aqui em Minas Gerais a gente tem um estado que é maior do que a França. Diante dessas dificuldades, eu pergunto para a senhora, como fazer a sua campanha ter capilaridade num país desse tamanho, diante da força financeira que partidos como o PT e o PSDB, que a senhora agora há pouco criticava por essa dualidade, têm? Como driblar essa dificuldade? O que a senhora pretende fazer para ter uma solução diante disso? Primeiro, já tem capilaridade. Desde 2010 que a população brasileira quer fazer a mudança por sobre essas estruturas. Né? Ter tido 19 milhões de votos em 2010, 22 milhões em 2014, é algo que mostra que há uma capilaridade da consciência dos brasileiros que não querem mais ver a política nas mãos de quem ganha a eleição, não porque tem a postura, mas porque tem as velhas estruturas do dinheiro, do marqueteiro, dos palanques incoerentes. Aqui, por exemplo, eu fico muito feliz de ter como candidato ao Senado o Cacá, um jovem trabalhador, respeitado, que vai renovar a política não só do ponto de vista das ideias, mas do ponto de vista das suas práticas, da sua postura. E porque é um quadro novo na política brasileira. Ter a competência do João como nosso candidato ao governo de Minas Gerais, um homem que conhece profundamente o estado de Minas Gerais. O João é impressionante como ele conhece a cultura, os lugares, a geografia, a demografia, as propostas, os projetos. Não é? É isso que vai fazer a diferença. E eu espero que a população brasileira, não é? É isso que eu sinto que ela está fazendo. Dessa vez, não é? Eu não tenho que encontrar as pessoas para dizer, se eu soubesse. As pessoas agora sabem e elas podem sim fazer a mudança. Então, nós não vamos driblar, nós vamos enfrentar mesmo, né? No corpo a corpo, no boca a boca, nas redes sociais, com as pessoas, com cada cidadão e com cada cidadã para poder fazer a diferença. 200 milhões de brasileiros são maiores do que os 8 segundos que eles estão medendo. Né? E eu já peço assim, né, que cada um possa distribuir a mensagem. Eu gosto muito de um provérbio bíblico que diz, não é? Quando sou fraco, então sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é? Davi era apenas um menino, tenro, magrinho, com uma funda, enfrentando o gigante Golias. Mas foi ele que ganhou do gigante. Nesse momento, o povo brasileiro é o Davi. O gigante é esse sistema político corrupto e corruptor que, em vez de cuidar das pessoas, cuida do seu próprio interesse. Né? É apenas uma pedrinha, mas se ela for jogada no lugar certo, e o lugar certo é o lugar da mudança, desde 2010 que nós estamos dizendo, é possível um projeto de país que una o Brasil em torno do que interessa, e não um projeto que quer desunir o país, que aposta na violência, na polarização, nos interesses do poder pelo poder. É agora o interesse do país, e essa é a nossa chance. Muito bem, a gente recebeu hoje Marina Silva, pré-candidata à presidência da República pela Rede, ela é ex-ministra, ex-senadora. Gostaria de agradecer a sua visita mais uma vez aqui à Rádio Super, ao Café com Política. Foi um prazer recebê-la. Eu é que agradeço e quero aproveitar para mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo e agradecer a vocês pela oportunidade, porque para quem só vai ter 8 segundos, esse espaço aqui foi muito importante. Eu queria deixar o meu abraço, sobretudo para as mulheres trabalhadoras. Não é? Se Deus quiser, se tiver a chance de ser
presidente da República Federativa do Brasil, alguém com a minha história, que foi empregada doméstica, que viveu as piores penúrias nos hospitais públicos. Minha primeira filha eu tive como indigente. Quase morremos nós duas. Tive que fazer um parto a fórceps. Eu sei o que não é, o que é atendida de forma precária em um hospital. Eu sei o que é ficar desempregado. Eu sei o que é ter que acordar 4 horas da manhã para deixar a comida pronta e poder ir trabalhar. Então, conte com alguém que nessa campanha está a serviço. E nós queremos ajudar as pessoas pobres das comunidades a ter empreendimento, não é? A poder ter uma linha de crédito, a poder ter assistência técnica para abrir uma pequena empresa. Deram 9 bilhões para o Eike Batista queimar o dinheiro do povo. Vamos usar o dinheiro do BNDES, da Caixa Econômica, para ajudar essas mulheres e esses homens corajosos, esses jovens, a desenvolver os seus negócios, os seus pequenos negócios na comunidade. Muito obrigada. Marina Silva, pré-candidata pela Rede Sustentabilidade, nossa convidada hoje aqui do Café com Política. Muito obrigada, um excelente dia. Para a senhora Marina Silva, é sempre um prazer recebê-la. Agora são 8h40. E antes de ir para o intervalo, Delma, fico aqui com uma participação de um seguidor na nossa live aqui no Facebook do Jornal O Tempo, Marcos Davi, que fez um comentário que é muito interessante a respeito do calor das emoções de todo esse processo político que nós vivemos. Diz ele aqui: pessoal, aproveite esses vídeos para conhecer os candidatos e suas propostas, não para ficar tomando partido, desrespeitando e denegrindo a imagem das pessoas. Um recado de um internauta que está nos acompanhando e que vale para esse processo que a gente está vivendo, em que as pessoas às vezes deixam de lado amizades, em que as pessoas acham que existe sempre um duelo maluco do bem contra o mal. O fundamental é fazer o que disse o Marcos Davi, por isso, repito, fico com as palavras dele. É preciso que a gente analise o cenário com frieza e por isso o nosso compromisso aqui de sempre trazer os pré-candidatos ao governo de Minas, ao Senado, à presidência da República, para que a gente possa ajudar a população a criar essa consciência crítica, a criar essa consciência política, que neste ano de 2018 em especial, né, Delma, vai ser fundamental, importantíssimo para a gente tentar construir um país um pouquinho melhor. Rodrigo, o acesso à informação está aí. Pois né? é. Cabe a nós eleitores, sabemos usá-la com sabedoria.